por agradecer também à organização destas tertúlias, felicitar o novo grupo e fazer votos de que continuem a fazer o trabalho meritório que foi iniciado já aqui há uns anos atrás pelo grupo anterior. É com muito prazer que estou aqui. É uma responsabilidade acrescida falar em último lugar. Eu, por acaso, pedi para falar em último lugar porque perdi 2 páginas das minhas notas pelo caminho. Mas depois de falar depois do Cunha, que tem, que é um tertuliano nato, ele tem os dotes oratórios invejosos. Da Celina, eu não canto e não tenho a vivência por dentro que a Celina tem da cultura, quanto mais não seja musical, mas também não só. Tenho apenas algumas ideias muito soltas para partilhar aqui convosco. Pediram que fizesse uma abordagem um pouco mais académica, porque, enfim, é nisso que eu trabalho. E como sabem, temos este vício de começar por definir conceitos, eu gostaria de começar a minha intervenção por fazer uma brevíssima definição do conceito de cultura. E depois passarei para logo tentar aplicar, na medida do possível, à cultura cabo-verdiana e ao que se tem feito ultimamente em termos de produção cultural em Cabo Verde. O conceito é uma palavra, é um termo, cultura, que tem obviamente a sua história, a sua etimologia, vem inicialmente utilizada por Cícero, grande orador romano, que vai transpor o conceito de cultura agrícola para cultura, cultivo da pessoa humana, da mente e da alma humana, e tentar gerar na cultura, na civilização romana, um gosto pela arte e do pensamento erudito, da reflexão crítica. O termo vai fazendo o seu percurso. No período medieval, é entendido normalmente que o período medieval é o período mais obscurantista da história ocidental. Eu tenho como outros investigadores que têm se debruçado um bocadinho sobre. Eu gosto muito de lírica galaico-portuguesa e conheci um bocadinho sobre essa matéria. Acho até que tem que a lírica galaico-portuguesa, seguindo a corrigir-me-á e outros, as nossas cantigas de repetição e as nossas finações não têm também algo a ver com as sátiras, com as cantigas satíricas medievais portuguesas. E eu tenho este entendimento, como outros terão, que de facto o período medieval não é tão obscurantista quanto isso. O que aconteceu foi que a cultura passou para um espaço intramuros, deixou de ter atuação, intervenção no espaço público, passou para os palácios, portanto, dando início à cultura, ao que se chama hoje de cultura palaciana, e que está nas origens, efetivamente, do que hoje são as artes do palco. Nos castelos e nos palácios dos nobres medievais, produziu-se muita e boa cultura que prevalece na memória e que está na gênese do teatro contemporâneo, da música contemporânea, para não falar de outras artes ditas nobres. Sucede-se ao período romântico, o Renascimento, o período e depois logo após o período do Iluminismo, onde o conceito, a ideia de cultura, está veiculado mais diretamente à ideia da educação. É com o Iluminismo que se transfere em termos políticos para a criação do Estado-nação com a Revolução Francesa, que o sistema educativo se universaliza. Portanto, é nas escolas, é através da educação universalizada, da educação pública, que a cultura se vai produzir, começar a produzir. E a educação do gosto, da arte, tudo isso se vai processar, vai ser transferido, sai do palácio e passa para a escola pública. O romantismo é um movimento contra esta sistematização, institucionalização da cultura e tenta retornar a cultura ao espaço popular, ao espaço público. E desta vez com uma incidência, com um enfoque na cultura popular, no fogo, na alma do povo.
e o romantismo produziu, de facto, trabalhos muito interessantes, seja a nível da literatura, seja a nível da música, inclusive de compositores clássicos europeus que produziram obras mestras inspiradas na cultura popular da época, nas danças tradicionais, na música tradicional, nos cantos. E tudo isto tem a ver com Cabo Verde também. Eu não estou a falar só porque é a gênese do termo, do conceito de cultura, porque tem a ver também connosco, a nossa matriz mais europeia. Eu não sou estudiosa da cultura africana enquanto tal, portanto não posso pronunciar, mas há aqui pessoas que poderão, na parte do debate, trazer também esse aporte. E gostaria muito para completar e dar maior equilíbrio a esta minha intervenção. Presentemente, quando se fala em cultura, está-se fundamentalmente a falar em 4 aspectos, 4 vertentes. A vertente antropológica, da abordagem antropológica do que é da cultura, do facto cultural. A cultura popular, continua e continuará sempre. A cultura erudita, que é a tal cultura descendente, que tem a sua gênese na cultura palaciana e na cultura medieval. E a gestão e organização da cultura, que está associada diretamente às políticas culturais. Relativamente à política antropológica, e eu aqui passo a tentar transferir estes conceitos para aplicar os conceitos ao caso de Cabo Verde. No que diz respeito à abordagem antropológica da cultura, já há um trabalho bastante substancial feito nesta matéria. Há muita produção, reflexão crítica que vem sendo feita desde, pelo menos, inícios do século XX sobre Cabo Verde, para não ir mais atrás, que tentam explicar o que é que nós somos, como é que nós formamos, de onde viemos, para onde vamos. E gostaria de mencionar apenas alguns dos intelectuais cabo-verdianos que deram o seu testemunho e a sua contribuição nesta matéria. Começamos, por exemplo, com Pedro Cardoso, que escreveu o folclore cabo-verdiano, com Eugênio Tavares, que fez a recolha das mornas, produziu mornas e prefaciou. Portanto, a parte mais de produção de conhecimento ou de reflexão crítica tem a ver com os artigos que ele escreveu e não com a escrita criativa propriamente dita. E gostaria também de referir ainda os trabalhos de Gabriel Mariano, mais recentemente, portanto, que escreveu obras tão importantes de referência para a nossa reflexão crítica sobre a cultura cabo-verdiana, sob o ponto de vista antropológico, como é o caso do ensaio do Fungo Sobrado do Mundo que o Eduardo criou, Mestiçagem em Cabo Verde, e estes 2 artigos e outros ensaios que ele, entretanto, também escreveu, foram colecionados na obra Cultura Cabo-Verdiana, que foi publicada, se não estou em erro, em 1997. Gabriel Mariano morreu em 2002 e, à data da sua morte, tinha produzido uma reflexão crítica não extensa, mas de uma qualidade extraordinária e que nos permite o que a Celina, fazer o que a Celina há bocado recomendava que é preciso fazer, é conhecermos a nós próprios. Eu recomendo, se me permitem, que leiam um pouco do que escreveu Gabriel Mariano nessa matéria. Também gostaria de referir o trabalho da Dulce Duarte, Almada Duarte, particularmente na vertente mais linguística da reflexão sobre a cultura. Ela tem uma obra fundamental também que nós todos deveríamos ler, que é Bilinguismo ou Diglosia. Há pessoas que dizem Diglócios, e também um pequeno texto que foi escrito em francês, foi apresentado fora de Cabo Verde, num seminário, que é Uma Cultura Original. Ainda há um trabalho, obviamente, de Baltazar Lopes da Silva, que todos conhecem. Sob o ponto de vista da abordagem da cultura a partir da sua vertente popular, barra tradicional, barra folclórica, folclore, esta abordagem parece que tem sido privilegiada, efetivamente privilegiada, em Cabo Verde.
E não só nos anos mais recentes e após a independência, mas desde o período nativista. Desde o período nativista, passando pelos claridosos, embora seja em certa medida contestado que os claridosos se debruçassem sobre a cultura popular, eu penso que eles devem prestar bastante atenção nisso. Veja-se o facto do primeiro número da revista Claridade trazer a sua capa uma afinação. E porquê é que terá havido desde sempre terá sido privilegiada a atenção sobre a cultura popular, barra cultura tradicional? Eu penso que isto tem a ver com o facto de sermos um povo muito jovem, uma nação muito jovem, portanto, que ainda está em busca de si própria e que vai procurar às suas raízes, ao povo, a razão de ser, a sua razão de ser na atualidade, da sua cabo-verdianidade, o seu perfil enquanto povo híbrido, dividido entre a África e a Europa, o mundo ocidental e o mundo mais tradicional, que é o que foi trazido do continente africano pelos escravos. E nessa matéria também há alguma obra publicada, obviamente, não em forma de livro, talvez pouco menos em forma de livro, mas em termos ensaísticos, de ensaio curto, há muita coisa publicada. Mais uma vez o Pedro Cardoso, o Eugênio Tavares, mas mais recentemente há vários investigadores que têm desenvolvido as suas teses sobre a chamada cultura popular. Um dos trabalhos mais recentes é, por exemplo, e que incide sobre a cultura musical, é o trabalho do César Monteiro, sobre a música cabo-verdiana da diáspora, e há outros autores que, enfim, têm realmente trabalhado bastante com a parte folclórica, com a parte da música da cultura tradicional. A contrapartida é a chamada cultura erudita. E aí é que eu penso que nós temos ainda algum desconforto, e ainda existe grande desconforto, em abordarmos a cultura erudita de uma forma que lhe faça justiça. A cultura erudita, como eu referi, tem as suas origens na cultura palaciana, portanto é uma cultura produzida por elites, das quais o povo foi marginalizado, que durante o romantismo houve um movimento de retorno ou de reapropriação dessa cultura, ou da cultura um papel, um lugar ao sol do povo em termos de produção cultural. Mas, no nosso caso, no caso cabo-verdiano, o que me parece é que continua a estar, esteve sempre, desde o nativismo subjacente, e continua a estar subjacente na nossa abordagem da cultura erudita, uma ideologia que entende que a cultura erudita é uma cultura elitista e que não tem a ver, não deverá ter a ver, e antidemocrática. Daí a nossa resistência, por exemplo, em quase inconsciente, eu diria que inconscientemente, é uma resistência inconsciente, em, por exemplo, investir-se mais na criação de uma companhia de dança nacional. Cabo Verde é um povo altamente dotado para a dança, para a música, para o canto, para a interpretação instrumental. E, no entanto, nós não temos uma orquestra nacional, não temos uma companhia nacional de dança, não temos uma companhia nacional de teatro, embora coisas muito boas estejam a ser feitas neste momento, por exemplo, a nível do ballet e de outras manifestações periódicas. Tudo isto tem a ver, este descaso das autoridades oficiais e até mesmo da sociedade civil em avançar para projetos mais ambiciosos que possam dar um corpo de maior qualidade a um plano, ao plano que eu não li, que o Cunha leu com atenção e vou ler logo de seguida para ver como é que se posso dar alguma contribuição para ajudar a organizar melhor, pelo menos a nível do discurso.
O descaso que tem havido a esse nível, penso que tem a ver com os nossos complexos ainda relativamente ao que é a cultura erudita, porque está muito associada à ideia de elites, da aristocracia, da nobreza, é uma cultura que não é do povo, portanto não é democrática. E nós temos que ter muito cuidado com essa questão, porque estamos a deixar que haja uma ilusão da nossa memória, de uma parte importantíssima da nossa memória. Nós temos vários palácios em Cabo Verde, já agora passo para os palácios também, para a preservação e reabilitação dos palácios, temos em Cabo Verde. Temos um património edificado importantíssimo. Em São Vicente há um palácio, o antigo Palácio do Governo, Palácio do Povo, designado Palácio do Povo, precisamente. E vem por aí que talvez eu tenha alguma razão. Um palácio que foi o Palácio do Governo, presentemente é designado Palácio do Povo, em São Vicente. O antigo Liceu Gilianos, isto é um assunto que me é muito caro, presidente de uma fundação que se designa precisamente Fundação Antigo Liceu Gilianos, e muitos outros. Eu conheço melhor o património edificado de São Vicente, mas há em todas as ilhas exemplos que podem ser citados e que agradecia até que mencionassem na altura do debate. Portanto, acho que precisamos de fazer um ato de contribuição relativamente a esta matéria, porque é a nossa memória histórica que está a perder-se. Aqueles edifícios, tudo que é património edificado, contém um espírito de uma época que, desmoronando-se, desmorona, extingue-se a memória. O Eden Park, não entendo. O Eden Park é mais recente, quer dizer, já é um edifício do século XX, mas de qualquer maneira. Os outros também são do século XX. Portanto, talvez não fosse má ideia até sair daqui o propósito de fazermos um pequeno inventário, uma inventariação e levarmos às autoridades, trazermos a atenção das autoridades o que nós achamos que é mais urgente, que é urgente, efetivamente, que seja recuperado, reabilitado. Estamos aqui, há várias pessoas aqui que poderão dar o seu contributo para ajudar o financiamento, a arranjar recursos para dar início a esse processo. Relativamente à cultura organizacional, isto é uma coisa muito recente, a gestão cultural, a engenharia cultural, instituições que tratam da operação, do funcionamento de aspectos práticos de produção cultural. Em Cabo Verde já existem alguns equipamentos, existem instituições, existe uma Biblioteca Nacional. Museus ainda estamos um pouco aquém do que seria desejável. Eu penso que o museu, neste momento, já me esqueci da designação do museu em São Vicente, que é um museu que está instalado no antigo Grêmio de Mindelo, depois Cais ao Vento, depois Centro Nacional de Artesanato. Depois Centro Nacional de Artesanato e agora é um museu. Perdoem, esqueci-me. Só tem 2 minutos? É Museu da Cultura. Sim. Portanto, há alguns equipamentos, efetivamente, tanto de nível nacional como de nível municipal, que têm estado a funcionar com alguma, enfim, funcionam com alguma eficácia, alguns centros culturais, mas é preciso que haja que se repense todo esse sistema e que se atribua a cada um destes equipamentos, efetivamente, cada um deles tem a sua vocação própria. Eu acho que estamos a fazer uma grande salada. Os centros culturais só servem para não se ter uma definição muito clara de quais são as atribuições. Eu ainda prefiro, nesse aspecto sou conservadora, ainda prefiro as designações clássicas. O museu serve para isto, para a preservação disto. Não quer dizer que na gestão dos conteúdos, do que lá está, dos patrimónios, que se faça uma gestão tradicional. Não, muito pelo contrário, as portas devem ser abertas, visitas de escolas, aquele silêncio moribundo que às vezes prevalece nos museus aqui em Portugal. Faz-me grande impressão, porque eu vivi nos Estados Unidos e a barulheira às vezes consegue ser infernal no hall de entrada de um metropolitano de Nova Iorque, por exemplo.
Portanto, nós queremos museus vivos, queremos equipamentos culturais que realmente estejam em diálogo permanente e que estejam de portas abertas ao cidadão, às crianças, aos jovens. Portanto, isto é um recado aqui para a senhora embaixadora e termino, porque já não tenho mais tempo. Obrigada.